Bom dia, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão da oração da madrugada. E logo de início, eu gostaria então de estar lendo Romanos capítulo 6 para nós entrarmos neste processo de oração. Amém, amados? Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, e espero que todos nós, nesta manhã, possamos receber essa transmissão. Ontem nós tivemos esse problema, mas não foi só nosso problema, foi um problema generalizado. Precisamos estar bem atentos com estratégias para, num caso como esse, poder gravar de outra maneira depois, poder transmitir para que as pérolas que foram lançadas ontem não se percam. Eu quero ver se ainda esta semana eu consigo fazer uma gravação para poder postar de uma forma mais entendível e de uma forma mais excelente, digamos assim, para poder disponibilizar no site não só da igreja, mas também no próprio Face da igreja, no YouTube inclusive. Amém, queridos? Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morrermos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, agora vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-na a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhe oferecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida.
vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos mais da justiça de Deus. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros de seus corpos à escravidão, à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-na agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus por amor, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus por esse texto maravilhoso, esse texto extraordinário do apóstolo Paulo, quando fala sobre o pecado, né? E fala também sobre o batismo, fala sobre a questão do que acontece, do gesto da identificação em Cristo Jesus, na sua morte, como também na sua ressurreição. E tudo aquilo que nós vivíamos, que eram para o pecado, que o seu fruto era a morte, agora em Cristo Jesus somos justificados, nos tornamos escravos, mas por amor a Deus. E o fim desse serviço a Deus, agora, tudo santificado no seu corpo, então o seu fim é a vida eterna com Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ter esse tempo de oração, então, agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Oh, bendito seja teu nome. Senhor, assim como diz o salmista, em ti busquei refúgio. Nunca permitas que sejamos humilhados. Que o Senhor possa nos resgatar e nos livrar por sua justiça. Portanto, nesta manhã, Senhor, inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos até nós para promover, Senhor Deus, essa comunhão, essa interação com teu Espírito. Senhor, nesta manhã nós queremos exaltar o teu nome. Louvamos a ti, Senhor, pela noite de descanso e por esse novo dia que se inicia. Hoje, terça-feira, Senhor Deus, declaramos que é um dia onde Deus estará falando conosco através do seu Espírito. Estará santificando os membros do nosso corpo. Cada membro do nosso corpo, Senhor Deus, esteja em santidade diante de ti. Senhor, pedimos perdão e nos arrependemos por coisas que nós temos praticado, coisas que nós tenhamos feito, que não têm sido do agrado do Senhor e que não serviram para estabelecer a justiça daquele que nos salvou. Pai, perdoa-nos nesta manhã, Senhor. Pedimos perdão, Senhor Deus, e declaramos, Pai, que o nosso corpo será a expressão da tua justiça, será a expressão da tua graça, será a expressão, Senhor Deus, da gratidão em nosso coração, de termos sido resgatados do mundo de trevas para o mundo da tua luz. Muito obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor nos deu a vitória sobre o poder das trevas. O poder este que tinha a capacidade de destruir totalmente a nossa vida, nos conduzindo, por causa do pecado, a uma eternidade sem fim, a uma eternidade de sofrimento, a uma eternidade de agonia sem fim, de um sofrimento eterno. Mas a graça do Senhor nos alcançou, nos purificou, nos limpou e nos recolocou na posição para a qual o Senhor nos criou, para que sejamos governantes, para que sejamos dominadores sobre todas as coisas que tem no mundo. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos justificado.
através do sangue de Cristo Jesus. Senhor Deus, todos os nossos pecados foram perdoados. E por isso, Senhor, nós podemos, nesta manhã, entrar na Tua presença com ações de graça, com hinos, cânticos de louvor a Teu nome. Nós podemos entrar na Tua presença e poder dizer: o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu refúgio. Ainda que eu possa me desviar dos Teus caminhos, sempre o Teu Santo Espírito me trará quebranto, me trará momentos onde eu possa voltar ao trilho da Tua justiça. E obrigado, Pai, porque o Teu amor sempre nos alcança, ainda que estejamos passando por diversas provações, por diversas situações. Senhor Deus, o nosso louvor sempre chegará na Tua presença. E, Senhor Deus, haverá um resgate da nossa vida para vivermos, Senhor Deus, a Tua vida. Senhor, nós Te agradecemos porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Os Seus ouvidos sempre estão atentos ao nosso clamor. Senhor, a Sua justiça sempre está à nossa disposição para defender a nossa causa contra a infidelidade de tantas pessoas. Senhor, contra todas as manipulações e armadilhas de Satanás e seus demônios. O Senhor sempre nos fará justiça aonde quer que nós estejamos. Por isso, Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças porque a Sua palavra diz: perto está o Senhor daqueles que o amam, daqueles que o temem. Ah, Deus, queremos falar dos Teus feitos maravilhosos em nossa vida. Senhor, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor já tem realizado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, por esses dias que nós passamos nesse retiro Sil. Senhor, tantas vidas sendo restauradas, sendo curadas, para aquelas vidas confessando a Jesus, se renovando espiritualmente, ativando novamente o dom do Espírito Santo sobre suas vidas. Ah, Deus, nós queremos ser gratos a Ti, porque reconhecemos que sem a Sua graça nós não alcançaríamos tamanho poder, Senhor Deus. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Por isso nós queremos Te exaltar, Senhor. Por isso nós queremos Te exaltar, Senhor. Porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos a Sua grandeza. Reconhecemos, Senhor Deus, a Sua glória que é sobre nós. O Senhor é aquele que julga as nações. O Senhor é aquele que humilha a um, mas exalta aqueles que foram humilhados. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, nós Te rendemos toda a honra e toda a glória no nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, nós declaramos aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A Sua palavra diz que a sombra do Onipotente Ele descansará. E poderemos declarar: Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus em quem nós confiamos, Tu és o Deus que nos livra do laço do caçador, Tu és o Deus que nos livra do veneno mortal que durante todo o tempo fica nos assediando para que possamos ser destruídos. Mas o Senhor diz: Ele o livrará do laço desse caçador. Com suas penas nos cobrirá, com as suas asas, embaixo dela nós estaremos seguros, nós estaremos sendo protegidos pela fidelidade do Senhor para conosco. Por isso nós Te engrandecemos, Senhor, porque muitas vezes, mesmo nós permanecendo infiéis, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece fiel. Por isso, por essa fidelidade, o Senhor diz que nós não poderemos temer o pavor noturno, não vamos temer nem a flecha que voa de dia, nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga nenhuma que devasta ao meio-dia. Nada chegará à nossa tenda, nada chegará à nossa casa. Seremos guardados, seremos amparados, porque a promessa do Espírito Santo, que geme por nós com uma intercessão, com gemidos inexprimíveis, diz a Tua palavra, intercede a nosso favor, para que nós possamos estar seguros,
Como diz a tua palavra, 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá, mas não chegarão até ti. Tu não serás atingido. Por isso, Senhor, nesta pandemia, Senhor, enquanto muitos estão com síndromes de pânico, de desespero, de preocupação, de medo, nós estamos avançando, nós estamos caminhando, nós estamos confiantes, nós estamos, Senhor Deus, caminhando e subindo de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, porque a tua palavra nos dá a promessa de que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que nós olharemos e veremos o castigo dos ímpios, daqueles que prevaricaram contra o Senhor, daqueles que zombaram do Senhor, daqueles que tentaram destruir a obra do Senhor. Eles cairão no seu próprio laço, diz a Escritura. Simplesmente estaremos vendo, estaremos olhando o castigo dos ímpios. Mas se nós fizermos do Senhor o nosso Altíssimo, se nós fizermos do Senhor o nosso refúgio, estaremos numa torre alta, louvando, bendizendo, desfrutando da gloriosa presença do Senhor, aonde não há mal. Por isso a tua palavra diz: nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque onde está a glória de Deus, está a bênção de Deus, está o âmbito da nossa criação, está o âmbito da presença onde habita Deus e onde nós devemos habitar, debaixo do trono da tua graça, Senhor. Nenhum mal nos atingirá. Inclusive o Senhor diz que dará ordens a seus anjos para que nos guardem em todo o nosso caminho, para que os nossos pés nunca tropecem em nenhuma pedra, Senhor, porque nós temos a certeza do seu amor. Por isso o Senhor tem nos resgatado, por isso o Senhor tem derramado a sua graça, o Senhor tem derramado o seu amor, nos tendo protegido, porque nós conhecemos o teu nome. Quando nós temos esta comunhão, Senhor, nós estamos num refúgio seguro, estamos sendo protegidos por ti. Por isso a tua palavra diz: ele clamará a mim no dia da sua angústia, e eu lhe responderei, porque vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. E nos dará vida longa e nos mostrará a sua salvação. Senhor, muito obrigado, Senhor. Por isso nós declaramos como é bom render graças a este Deus, como é bom render louvores a este Deus poderoso, como é bom anunciar de manhã a sua grandeza, o seu amor, a sua fidelidade, a sua lealdade para com a aliança que Ele tem conosco através do sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, a tua palavra diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos me levam a cantar de alegria. E nesta manhã, Senhor Deus, mesmo cansados, mesmo sonolentos, mesmo, Senhor Deus, acordando nesta madrugada, Senhor Deus, poderíamos estar descansando, poderíamos estar dormindo até mais tarde, mas não, Senhor, nos esforçamos para nos levantar, apesar do cansaço, da fadiga, do dia de ontem e ainda das coisas que precisamos enfrentar nesse dia. Contudo, Senhor, nós nos alegramos na tua presença nesta manhã, anunciamos nesta manhã teu amor, anunciamos nesta manhã a tua fidelidade, anunciamos os teus louvores, anunciamos a tua grandeza, anunciamos a tua salvação e profetizamos sobre este dia. Este dia, Senhor Deus, será um dia sobrenatural, será um dia de vitória, será um dia, Senhor Deus, de conquista, será um dia, Senhor Deus, onde os empresários da nossa casa espiritual vão fechar grandes negócios, vão, Senhor Deus, vender aquilo que precisa ser vendido, irão comprar aquilo que estarão sendo comprados. Pai, nós abençoamos aqueles que estão buscando suas casas e liberamos esta palavra, Senhor Deus, que hoje é o dia onde essas
essa casa será encontrada, a casa será encontrada, em nome do Senhor Jesus. O prédio será encontrado, aquilo que você precisa conquistar, nós liberamos no mundo espiritual para que as suas mãos alcancem aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que neste dia o Senhor libere uma fé absoluta, uma fé que produz algo no mundo natural, aquilo que já está provisto no mundo espiritual. Deus já proveu sua casa, Deus já proveu seu prédio, Deus já proveu seu negócio. Liberamos criatividade sobre a tua casa, Senhor Deus, sobre esta casa de oração, sobre esta casa de adoração. Liberamos, Senhor Deus, ideias criativas para entrar no mundo dos negócios prósperos. Prósperos porque o Senhor está conduzindo, o Senhor é aquele que está guiando, e tudo que vem da parte do Senhor vem para produzir abundantemente. Como diz a tua palavra, eu os abençoo, disse o Senhor, para multiplicar, para governar, para ter recursos e através dos recursos expandir, romper os limites. Como diz a palavra, não sejas escasso, mas seja abundante. Meu irmão, minha irmã, sejam abundantes nos seus pensamentos, no seu coração. Abram as suas mãos para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso diz, tu me alegras, Senhor, tu me alegras com os teus feitos. Alegre-se com os feitos do Senhor na sua vida. Diz, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Hoje, neste dia, nesta terça-feira, é dia de cantar louvores, é dia de agradecer ao Senhor, é dia de celebrar ao Senhor, é dia de ter um coração grato ao Senhor, ainda que você não tenha recebido a bênção, ainda que as coisas não aconteçam, alegre-se no Senhor, porque esta alegria no Espírito é a tua força, é aquela que te sustenta, é aquela que te levanta, é aquela que te cubre de honra, te cubre de riquezas. Por isso, em nome do Senhor Jesus, declaramos que as tuas obras, Deus, são grandiosos, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, mas os sábios, os filhos sábios, sabem que a mão do Senhor está estendida para trazer favor, para trazer graça, para trazer entendimento, para trazer sabedoria, para trazer prosperidade sobre as nossas vidas. Sê exaltado para sempre, Senhor. Sê exaltado. Nós lançamos mão dos nossos inimigos, aqueles que nos espreitam, aqueles que fofocam contra nós, aqueles que murmuram, aqueles que armam ciladas contra nós. Nada disso prevalecerá, porque o Senhor dará ordem a seus anjos para que nos levem nas suas mãos, para que os nossos pés não tropecem em nenhuma pedra, mas que nós possamos chegar ao propósito de Deus, ao cumprimento do propósito de Deus em nossa vida, possamos alcançar tudo aquilo que Deus preparou na eternidade para que nós vivêssemos neste mundo de uma forma abundante, desfrutando da misericórdia, da bondade, da graça, da compaixão do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor aumentou a nossa força, como a do boi selvagem, porque o Senhor tem derramado sobre nós a sua presença, tem derramado o óleo do Espírito. Senhor, eu declaro nesta manhã, derrame teu óleo sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Derrama a tua presença, fortalece, Senhor. Assim como diz aqui na Escritura, como a força do boi selvagem, aquele boi, Senhor Deus, que não se cansa, aquele boi que tem uma força estonteante, que anda, que milita, que vai, que avança, que rompe barreiras. Que assim seja neste dia, sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor Deus, que os nossos olhos, nesta manhã, possam contemplar, Senhor Deus, a derrota dos nossos inimigos, que são os espíritos malignos, que vêm para nos oprimir. Que os nossos ouvidos possam ouvir o som da vitória do Senhor,
o som de uma abundante chuva que está vindo sobre a nossa vida, que está vindo sobre a nossa casa, que está vindo sobre os nossos negócios, que está vindo sobre o nosso casamento, sobre o nosso relacionamento conjugal. Senhor, traz uma renovação, Pai. Traz uma renovação, Senhor, na vida dos casais. Traz revelação, traz discernimento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Traz revelação, Senhor, ao marido, à esposa. Traz a revelação de que ambos precisam estar juntos, de que ambos precisam estar em conexão, de que ambos precisam ter a revelação da unidade. Pai, em nome de Jesus, quebra todo orgulho, quebra, Senhor, toda soberba, quebra toda ignorância espiritual, Senhor. Começa, Senhor Deus, a trazer um quebrantamento no coração do esposo, um quebrantamento no coração da esposa. Converte o coração do marido ao coração da esposa. Converte o coração da esposa ao coração do marido, para que ambos juntos estejam sempre em unidade, para que o Senhor possa estabelecer a sua bênção. Senhor, é tempo de que nós, como cristãos, já tenhamos esta revelação, tenhamos este discernimento, tenhamos, Senhor Deus, este conhecimento e esta sabedoria de que é na unidade que o Senhor abençoa, é que é na unidade que o Senhor estabelece a sua bênção e a vida para sempre. Senhor, aumenta a fé do marido, aumenta a fé da esposa. Senhor, em nome de Jesus, declaramos e repreendemos todo espírito de divisão, todo espírito de divórcio, todo espírito maléfico que vem para destruir as famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus todos os argumentos que se levantam, porque isto, porque aquilo, cai agora por terra em nome de Jesus. Quebramos todo sofisma, quebramos todo pensamento, levamos cativo todo pensamento aos pensamentos de Cristo Jesus, para ter pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de alegria e não de tristeza, pensamentos que levem à restauração e não da divisão, não da separação. Pai, nós oramos abençoando os casais de Osana, Senhor. Abençoamos cada família, cada pai, cada mãe. Abençoamos os filhos, para que haja sujeição do filho aos pais, para que haja honra dos filhos aos pais. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses pais tenham a revelação de não irritar os seus filhos com seu mau exemplo, com as palavras nefastas, com palavras torpes, mas que sejam sábios para que seus filhos, para que tenham a admiração dos seus filhos e serem exemplos a serem seguidos, exemplos de amor para com a esposa, exemplo de amor para com o esposo. E este seja a manifestação da tua graça, do teu amor, da tua cobertura para as famílias da nossa casa espiritual. Abençoe, Senhor, financeiramente cada casa, que haja sustento, que haja, Senhor Deus, a abundância do Senhor, que os seus celeiros de cada família de Osana estejam repletos da abastança do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada um, abençoa a tua igreja com finanças. Pai, nós temos um grande desafio. Nós temos um grande desafio de adquirir o nosso prédio próprio. Pela fé, nós já tomamos esse prédio, Senhor. Mas nós queremos solvência econômica para demonstrar o poder de Deus agindo de uma forma sobrenatural em nossas vidas, para que possamos adquirir este imóvel e poder transformá-la num verdadeiro templo de adoração ao Senhor. Num templo, Senhor Deus, excelente, que o Senhor merece, Senhor Deus, o nosso melhor, toda a nossa excelência, que possamos investir e desse investimento para a honra e glória do teu santo e bendito nome, que seja de uma atração da manifestação da tua glória, e que esse lugar, Senhor Deus, possa brilhar para toda esta cidade de Araucária, e que as nações possam ver e ouvir o que Deus tem feito em nosso meio, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Muitos dirão: por que estão alegres? Por que os membros desta casa espiritual estão alegres? Porque Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Por isso nós te exaltamos esta manhã, Senhor.
Ah, Deus, declaramos que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, e mesmo na velhice darão muitos frutos, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Nós abençoamos desde aquela criança recém-nascida até o mais idoso, até o mais velho que está em nosso meio, Senhor, com saúde, saúde, como diz a Escritura, viçosos e verdejantes, e ainda que dêem muito fruto, fruto de justiça, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Senhor, nós amamos a tua presença, amamos a tua palavra, amamos, Senhor Deus, a tua manifestação. Manifesta-te, Senhor, em cada coração dos jovens. Manifesta-te, Senhor Deus, na liderança dos jovens. Abençoamos a liderança jovem, Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, para que haja uma revelação de prosperidade, uma revelação, Senhor Deus, de foco. Vemos tantos jovens no mundo desfocados. Vemos tantos jovens no mundo totalmente alheios à vida de Deus, mas nós oramos pelos nossos jovens que não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sejam diferentes, sejam um diferencial de uma vida focada, olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé, e que se levantem como verdadeiras colunas de fogo no meio do teu povo, Senhor, no meio desta geração perversa, e levem milhões e milhões e milhões de pessoas aos pés da cruz de Cristo. Oh Deus, oramos, fortalece que os nossos jovens sejam viçosos, verdejantes, produtivos, Pai, no reino de Deus. Jovens inteligentes como Sadraque, Mesaque, Abdinego, como Daniel, como José, como Davi, que se levantam para ser governo, que se levantam para ser cabeça e não cauda. Senhor, nós trazemos a existência da inteligência sobrenatural sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos netos, sobre a vida dos nossos descendentes, para levantar e construir um altar de adoração neste lugar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós repreendemos todo espírito de torpeza, repreendemos todo espírito de preguiça, repreendemos todo espírito, Senhor Deus, que vem para entorpecer a mente através das redes sociais, que, Senhor Deus, sejam usados com sabedoria para promover o reino de Deus e não se autopromover. Pai, nós oramos para que, Senhor, caia por terra a baixa autoestima dos nossos jovens e se levante jovens viçosos que têm autoestima elevada, porque o Senhor, o Espírito do Senhor está em seus corações, está em suas mentes e está direcionando as suas vidas. Pai, nós abençoamos toda a geração, Senhor Deus, que está se levantando para governar, Senhor, com esta revelação. Nós oramos abençoando nossa casa espiritual, para que haja provisão do Senhor em todos os seus aspectos, para que o governo da tua igreja manifeste o seu poder, manifeste, Senhor Deus, o seu domínio em todo o nosso território apostólico. Nós abrimos os céus nesta manhã sobre todo o nosso território apostólico, Senhor. Abrimos, Senhor Deus, sobre os territórios apostólicos de toda a nossa região, Senhor Deus, para que a graça, o amor e o poder de Deus sejam estabelecidos e haja, Senhor Deus, corações voltados para Ti, que possamos ganhar, Senhor Deus, todas as pessoas, os empresários, os políticos, os homens que detêm poder nesta cidade, nós possamos ganhá-los para Cristo Jesus. Pai, nós oramos agradecidos a Ti, porque tudo isto só podemos fazer porque um dia a Sua graça nos alcançou. Nesta manhã, nós ministramos esta palavra e esta profecia no coração de cada um dos membros e principalmente destes amados que estão conectados conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Uau, como é bom
como é gostoso estar orando, como é bom estar na presença do Senhor. Amém, queridos. Eu quero continuar aqui sobre as consequências da habitação do Espírito Santo na vida do homem. E quando o Espírito Santo vem e habita em nossa vida, ele nunca vem de mãos vazias. Sabe qual que é a oferta do Espírito Santo na nossa vida? Dons. Ele nos dá dons e nos capacita para o exercício desses dons na nossa vida. E nós precisamos ter esta revelação, precisamos ter este entendimento. A primeira coisa que o Espírito Santo estabelece na nossa vida são os frutos, é o fruto do Espírito. É o fruto que ele produz. Como diz lá em Coríntios, mas todos nós com o rosto descoberto refletimos como um espelho a glória do Senhor. As pessoas percebem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Porque somos transformados de glória em glória na mesma imagem, ou seja, na imagem para o qual Deus nos criou. Para a imagem que Deus nos criou, para que brilhemos nesse mundo. Por isso Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois sal e luz. Por isso nós temos que refletir a presença do Espírito Santo, aquilo que está interiormente, nós temos que reluzir, transparecer também exteriormente. Então, está relacionado com a obra do Espírito para imprimir em nós o caráter de Cristo, para nos conduzir a uma vida de santidade e para que sejamos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus Cristo. Que coisa tremenda o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha arduamente em nosso caráter. E olha, é uma briga feia. Por quê? Porque o nosso caráter não quer ser moldado. Nosso caráter quer estar moldado ao estilo do mundo. Por quê? A nossa propensão para o mundo é maior do que a nossa propensão para fazer as coisas de Deus. Por isso, precisamos potencializar a graça do Espírito Santo em nossa vida, para que o fruto do Espírito penetre em nosso caráter e possa controlá-lo, possa ter domínio próprio, possa ter bondade, paz, perseverança, temperança, né? Possamos ser aquelas pessoas totalmente rendidas a Deus. Muitas pessoas não são rendidas a Deus. Permitem certos aspectos da sua área serem trabalhados, mas outras áreas ainda estão dominando. Por isso que muitas pessoas ainda não refletem a glória de Deus, ainda servem de escândalo para os não cristãos. As manifestações do Espírito, quais são as manifestações? Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. E Paulo diz que com a prática desse fruto, não há lei que possa julgar você. Não há lei. A lei está para julgar os injustos, não os justos. Os justos são livres pela justiça, mas o injusto é condenado pela lei. Por isso Paulo diz, não há lei para quem pratica estas coisas. Então, estão relacionadas com a obra do Espírito de manifestar. E a palavra paneroses, a palavra paneroses é a palavra original empregada aqui, que se diz revelar. Quando diz, mas o fruto do Espírito é usado uma palavra original chamada paneroses. Paneroses significa revelar, mostrar através de nós um poder que está em nosso interior. Então, quando diz o fruto do Espírito, está falando, você tem que paneroses, ou seja, você tem que revelar, você tem que mostrar aquilo que está interiormente de uma forma exterior. E aí fala
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé, mansidão, temperança. Amados, o fruto do Espírito não apenas precisa ser interiorizado, mas do interior, como disse Jesus, fluirá rio de água viva. Qual é o nome deste rio de água viva? Qual é o nome? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o nome desse rio de água viva que Jesus disse. Se você beber desta água, disse Jesus, você nunca mais terá sede. Então, no momento em que você começa a fluir este rio de água viva, você nunca mais terá sede de amor, de gozo, de paz e assim por diante. O Espírito Santo estará produzindo de uma forma abundante e essa água jorrará através do seu caráter, através da manifestação de suas atitudes, através da manifestação do seu testemunho, não só de falar, mas também de viver. Seu estilo de vida muda quando você tem o Espírito Santo dentro de você. É ali que encontramos dons, ministérios. Então, tudo começa com fruto do Espírito. Se nós não tivermos fruto do Espírito, o nosso dom se levanta sobre um caráter não tratado. E ali produzimos escândalos. Embora produzamos milagres por causa dos dons, não temos fundamento, não temos alicerce que é o fruto do Espírito, que controla o nosso caráter. É por isso que nós vemos muitos líderes espirituais escandalizando tanto, com dinheiro, com mau testemunho, com adultérios, com palavras manipuladoras, porque não tem a revelação da promessa de Deus. E usam os seus dons para se auto-beneficiar, enganando os outros. Não passam de um espírito satânico, diabólico, que engana a vida das pessoas. Então, quando nós temos o fruto do Espírito em nossa vida, ali, então, os dons podem ser desenvolvidos de uma forma saudável, que glorifica a Deus. E quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 12, ali nós vemos a diversidade dos dons que existem na vida da igreja. Diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, há uma unidade. É o mesmo Espírito que produz todos os dons. Diz, há um Deus, há um só Pai, há um só mediador, há um só Espírito. Tudo é o mesmo. Há diversidade de dons, mas tudo é produzido por um só Espírito, que é o Espírito de Deus. Então, há diversidade de ministérios. Ministério significa serviço. Então, há diversidade de ministérios? Sim, só que o Senhor é o mesmo. O Senhor é um só. Há diversidade de operações, de manifestações externas, de milagres. Sim, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em todos. É o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor e o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Então, vamos falar um pouco sobre os dons como função e como atividades no corpo de Cristo. Porque os dons não é para ser manifesto em outro ambiente, em outro âmbito. O âmbito da manifestação dos dons, escuta a igreja, o âmbito da manifestação dos dons é através do corpo de Cristo, da igreja, do corpo de Cristo. Por isso a importância de você fazer parte do corpo de Cristo, onde há saúde, onde é saudável a manifestação dos seus dons. Vamos supor meu corpo, o seu corpo.
ele só funciona, seus dedos, a sua unha, seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu nariz, quando estão conectados a este corpo. É assim que nós devemos ter a revelação de que o nosso ministério é no corpo. Eu tenho uma certa dificuldade de ministérios itinerantes. Ah, não tem ministério, tem apoio do seu pastor. Ele diz que sim e tal, mas sabe, eu prefiro obedecer a Deus do que... Não. Para mim isso aí é rebelião. Para mim isso aí é falta de submissão. Deus estabeleceu o corpo de Cristo para que nele funcione. Meu dedo não pode funcionar fora. Tem que funcionar no corpo. Portanto, eu tenho certas dificuldades de pessoas que têm seus ministérios itinerantes e que não se sujeitam a nenhuma igreja, não tem um pastor que cuide da sua vida, não tem cobertura, andam sozinhos fazendo a obra do Senhor, usando seus dons de uma forma indevida. Por quê? Porque os dons, querido, foi feito para ser manifestado dentro do corpo de Cristo. Romanos 12 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Escuta a revelação, igreja. Mas, individualmente, somos membros uns dos outros. Ou seja, há uma conexão. Não há uma separação. Há uma conexão. Por isso eu li hoje que todos os membros do nosso corpo têm que ser usados como instrumentos de justiça. Está falando dos dons. Os dons têm que ser usados como instrumento de justiça dentro deste corpo. Porque somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, serviço, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, faça-o com alegria. Então, amados, é importante você ter esta revelação. Os dons não é para jogar fora por aí. Os dons é para o serviço da edificação do corpo de Cristo. Os dons é para ser utilizado neste âmbito chamado corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja de Cristo. Dentro da igreja, nós precisamos ter os dons sendo manifestos para a edificação do mundo, para que mais pessoas se assomem e alcancem os benefícios dos dons que Deus reparte a cada um segundo a medida da sua fé. Amém, queridos? Vamos dar sequência a esse estudo. Então, como carisma ou virtude. Carisma ou virtudes. Vamos ver a diferença. 1 Coríntios 12 diz assim: há diversidade de operações. Há diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil dentro desse âmbito, corpo de Cristo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência. A palavra de sabedoria é o conselho. É a sabedoria que o Espírito Santo te dá para você aconselhar, para trazer uma palavra boa, de inspiração, de ativação na vida do seu irmão. E muitas vezes Deus
te dá palavras que você nem sabe de onde vieram, mas é a sabedoria do Espírito que vem para você liberar uma palavra de sabedoria ao coração daquela pessoa. E depois diz aqui, a outro é dada a palavra pelo mesmo Espírito da ciência. O que é palavra de ciência? Palavra de ciência é uma palavra de conhecimento, uma palavra que, por exemplo, você estudou a Bíblia, conhece a Bíblia, maneja bem a Escritura, está apto para ensinar. Então você dá uma palavra de ciência, uma palavra que você conhece. Não é uma palavra revelada, mas é uma palavra de conhecimento, de ciência, que você estudou. Uma palavra de ciência. Uma palavra de ciência também é uma revelação que tem o cunho espiritual de você olhar para aquela pessoa e dizer para ela um texto bíblico da palavra. O Senhor está dizendo para você. Por exemplo, você chega para uma pessoa e o Espírito Santo coloca um texto da Bíblia para aquela pessoa. E diz, o Senhor está dizendo para mim, nesta manhã, para você, digamos assim, vamos fazer um exemplo aqui. Que o Senhor é o teu pastor. E o Senhor está dizendo que no dia de hoje nada vai te faltar. Nesse dia ainda, Ele te conduzirá a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Não tema pelo vale da sombra da morte que você está passando. O Senhor está dizendo para você que Ele está contigo. Uma palavra de ciência. Quantos estão me entendendo? Uma palavra de ciência. E Deus quer te usar com esta palavra de ciência. E depois diz, a outro pelo mesmo Espírito, a fé. A fé. Tem muitas pessoas que têm tanta fé, que têm o dom da fé, que ao conversar com outro, ativa a fé do outro. Vê que tremendo a operação do Espírito Santo. Ativa a fé do outro, porque quem tem fé está cheio da palavra de Deus. Está cheio da palavra de Deus, não na mente, mas no coração, na prática do cotidiano, de experimentar o sobrenatural de Deus. Então essa pessoa tem fé, confiança. E daí, quando essa pessoa diz, vamos ter fé juntos, eu vou orar com você. E aí ele ora com você e vai transmitindo essa fé através da sua palavra, através da sua voz, através da sua oração, através da expressão de textos da palavra de Deus. Vai gerando fé no coração daquela pessoa que está recebendo a oração. Por isso, acontecem os milagres. Quando nós ministramos uma oração pelos enfermos, uma oração pela ativação do Espírito Santo, nós estamos, na verdade, não sendo um instrumento de trazer essa glória sobre a vida da outra pessoa. Não, nós estamos gerando fé no coração da pessoa para que, através da fé, essa pessoa receba a glória de Deus. Não pela minha fé, mas eu ativo pela minha fé a fé do meu irmão para que ele receba a presença de Deus. E muitos recebem. Por quê? Porque creram. Outros, o coração duro, então nada acontece. Não tem nem palavra para a vida dessa pessoa. Muitas vezes você está orando por uma pessoa e de repente, uau, você sente graça, você vai ministrando, você vai liberando palavra e você percebe que o espírito dessa pessoa está recebendo porque está gerando fé. E tem outras pessoas que você vai orar e parece que não flui, parece que tem uma pedra, parece que tem uma resistência. Quantos estão me entendendo? Então diz, a outro pelo mesmo Espírito, dons de curar, dons de manifestar maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Que tremendo a operação do Espírito Santo. Ele derrama esta virtude, ele derrama este poder para manifestar, para a edificação.
do corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos no corpo de Cristo. Por isso, a palavra do Senhor nos instiga que devemos buscar os dons para edificar-nos na igreja. Porque, amados, só a palavra do pastor, só o ensino do apóstolo, amados, não basta. Escute, só isso não basta. Se para você só basta a palavra, queridos, significa que você é um religioso. Mas quebra sua religiosidade buscando dons para ser instrumento de justiça dentro do corpo de Cristo. Eu gostaria que você lesse novamente Romanos capítulo 6 e você visse ali que todos os membros de seu corpo têm que ser usados para a justiça de Deus. Por isso Deus nos deu o dom do Espírito Santo para manifestar através dos membros do nosso corpo essa justiça, que são os dons do Espírito Santo, para edificar o corpo. Eu não sei se estou me fazendo entender, porque a partir dos dons começa a ser gerado os ministérios. Mas o fato de você ter dons não significa que você já pode sair por aí e estabelecer o seu ministério, sua própria igreja. Não, não é assim. Não funciona assim o chamado do Senhor. Só porque você tem um dom de pregar, só porque você tem um dom de curar, que você diz, agora já posso ter minha própria igreja. Isso é pretensão, porque quem não tem chamado para ser pastor está usando e beneficiando-se do dom de uma forma equivocada. Está usando para si mesmo. E tem tantas pessoas que fazem isso. Tem tantas pessoas que usam o seu dom numa função para a qual não foi chamado. Isso vão prestar conta a Deus. Aí que entra aquelas pessoas que Jesus disse, um dia chegarão à minha presença e eu lhes direi, não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome fizemos isto, eu profetizei e tal. Deus, não te conheço. Não te conheço. Escuta, amados. A falta da revelação dos nossos dons para o exercício no corpo de Cristo e a má utilização dos nossos dons, escuta, igreja. A má utilização dos nossos dons, o desvio da má utilização dos nossos dons pode custar a nossa salvação. Pode custar, porque nós vamos prestar contas dos nossos dons. Não só das nossas atitudes, se pecamos ou não pecamos, mas também daremos contas, como Jesus disse, quando deu o exemplo daquelas 3 servos que diz, aquele senhor, para um deixou 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. O de 5 multiplicou, o de 2 multiplicou, mas o de 1 escondeu e devolveu o que tinha recebido. Você não pode chegar e dizer, pois é, Deus, o Senhor me deu dons de curar, mas, sabe, eu fiquei meio assim, sabe, né? Sabe como que é, né, Jesus? Jesus vai dizer para você, não te conheço, cara. Não te conheço. Sabe uma coisa? Eu vou tirar o teu dom e vou dar para aquele que tem mais, para que tenha mais ainda. É isso que vai acontecer. Nós vamos prestar conta dos talentos que, em outras palavras, são os dons que recebemos pelo Espírito Santo. Portanto, amados, precisamos ter este cuidado. Este cuidado. Que o Senhor te dê graça neste dia para ter a revelação dos dons na sua vida. E que você possa usar esses dons para o corpo, para o benefício do corpo de Cristo. Não para benefício seu, não para benefício de outros, mas para benefício do corpo de Cristo. Deus pode te dar dons, por exemplo, de ganhar dinheiro, mas tem que ser para o benefício do corpo, do reino. Escuta o que eu estou te dizendo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem palavra. Para muitas pessoas que estão aqui me assistindo, Deus tem palavra de governo. Vai dar grandes negócios. Mas escute, não é para você. É para o reino. É para o reino. Você vai desfrutar.
Você vai ter abundância, mas é para o reino. Espero que você esteja me entendendo. Porque quando você tiver esta revelação, aí Deus vai liberar esse governo na sua vida. Aquele negócio da sua vida. Aquele negócio sobrenatural que você nunca imaginou antes. Mas é para o reino. Para o engrandecimento do reino que Deus coloca a riqueza nas tuas mãos. Amém, queridos? Você recebe esta palavra nesta manhã. Deus abençoe ricamente. Que neste dia você tome posse das palavras que foram proferidas nesta manhã. Receba o nosso carinho de sempre, em nome de Jesus. E que bom, né, que podemos transmitir. Durante este dia, vou ver a possibilidade de regravar o estudo do discipulado, para que fique registrado no Face e também no YouTube. Amém, amados? Receba esta impartição em nome de Jesus. Amém.